Hoje vamos falar de dinheiro e carreira, que é o terceiro passo de 12 para criares a tua visão. Então, quando nós falamos de dinheiro, nós vamos ter que compreender qual é a história que temos hoje e qual é o nosso relacionamento com o dinheiro hoje, qual é a história que queremos criar e como é que nós vamos percorrer esse caminho. Então, vamos primeiro compreender a história que temos hoje. Eu publiquei 2 exercícios, um no princípio da semana, em que dizia que se vocês considerarem o dinheiro como uma pessoa, se o dinheiro fosse uma pessoa, quem é que era essa pessoa? Qual era a relação que vocês tinham com essa pessoa? Como é que se relacionavam? Como é que o dinheiro te trata a ti e como é que tu tratas o dinheiro? Esse é um dos exercícios que provavelmente trouxe várias realizações. Se não trouxe, por favor, faz, que é muito importante. E agora aqui neste vídeo, para fazermos algo novo, mas que também nos traga realizações semelhantes, vamos considerar hoje, agora, neste momento, quando vocês pensam no dinheiro, e este vídeo é claro para pessoas que querem transformar a sua história atual com o dinheiro, se tu pensares hoje na emoção primordial que sentes em relação à tua história com o dinheiro, qual é? Ou seja, se eu te perguntar, fala-me um bocado sobre o dinheiro na tua vida ou como é que tu te sentes em relação ao dinheiro, imediatamente vai surgir uma emoção. Então, tira um bocadinho para sentires essa emoção. Que emoção é essa? Onde é que tu a sentes? É tristeza? É abandono? É incerteza? É insegurança? O que é? Vai haver uma emoção. É a emoção que reflete a história atual. Ou seja, existe uma criação hoje. Essa criação não é a que tu queres ter, mas é a que estás a criar porque o subconsciente é que cria a nossa realidade, não é? Então, existe uma emoção associada à tua história hoje. Ou vais sentir pena, vais sentir sufoco, vais sentir a cair por um poço abaixo, vais sentir abandono, etc. Ou seja, identifica qual é a emoção que tu sentes hoje com o dinheiro, com a tua história do dinheiro. E pensa num momento em que destes, quer dizer, da tua vida hoje atual, alguma coisa que tenha acontecido em que tu tenhas mesmo sentido essa emoção mesmo no auge, não é? Mesmo em baixo, mesmo forte, não é? Mesmo forte. Então, identifica essa emoção e não tentes afastá-la, não é? Porque o que acontece é, nós tentamos fugir da história atual. E então, sempre que sentimos essa emoção, começamos a fazer coisas para fugir desta história, para fugir desta emoção. Mas tem que ser o contrário, nós temos que abraçar essa emoção para a transcender. Mas enquanto não abraçamos, nós continuamos sempre a correr cheios de medo dessa emoção. Então nunca enfrentamos o medo. E a única forma de transcender é enfrentar e depois ver que o medo tornar-se uma ilusão. Portanto, então, o que estamos a fazer agora é identificar a emoção da tua relação com o dinheiro e como é que tu te sentes com o dinheiro hoje. E agora que identificaste a emoção, nós vamos identificar a história. Ou seja, esta emoção que tu sentes, quando tu estás no auge desta emoção e quando a sentes mais forte, e imagina, te vais deitar ou ligas a televisão, quase que a pessoa desiste, não é? Fica completamente desanimada ou desanimado. Então, qual é a história que começa a correr na tua cabeça? Não é? O teu ego vai-te dizer, o dinheiro nunca está lá, o dinheiro nunca está onde é preciso, por mais que eu tente, eu nunca ganho dinheiro, sou invisível, tudo o que eu tento fazer ninguém vê e por isso não consigo ter clientes. Ou seja, vai haver uma história associada a esta emoção, que é a tua criação, não é? Então, é identificar a emoção e depois identificar qual é a história. Então, a história é um nunca ou um sempre. Vai ser sempre assim e pronto. E depois do dinheiro passa para a carreira, não é? Imagina que a tua relação com o teu chefe, não é? Representa a parte, a emoção, a energia do espírito é a carreira, o governo, o dinheiro, a parte empresarial. Portanto, tudo isto é a nossa energia masculina e é a energia do espírito. Por isso está representada em todas estas áreas da nossa vida. A forma como nós nos relacionamos com ela, ou seja, o governo está sempre a sugar dinheiro, o governo nunca ajuda, só tira, o governo
Se esta é a relação que tens com o governo, é esta a relação que tens com o dinheiro, com a parte masculina, com o espírito. Condicionado, claro, condicionado. E agora ainda estamos sempre a falar da história antiga condicionada. E depois vamos passar para uma história nova do espírito santo, não é? Do espírito único, não é? Da força que vem divina. Então, a emoção e a história. Nessa história, temos que identificar. Se puder escrever num papel qual é a emoção, onde é que tu a sentes no teu corpo, o que é que, se ela aperta, se ela puxa para trás, se é um vazio, o que é, não é? Como é que a descreves fisicamente. E depois, qual é a história associada a esta emoção. Então, quando tu estás no auge desta emoção, na cama, super deprimido ou deprimida, a história que vem é: nunca vou ganhar dinheiro, nunca vou ser promovido, nunca vou conseguir, nunca vou ter dinheiro, nunca vou ser visto para poder ser reconhecido, não é? E assim poder faturar, ou algo assim. Vai haver uma história por trás desta emoção. E mais importante que a emoção e que a história, mas só podemos chegar lá através destas duas, é compreender qual é a premissa que está por trás desta história. Ou seja, imagina, eu nunca vou ter dinheiro, se for esta a tua história, ou eu nunca vou ser promovido ou promovido. Existe um porquê. Porquê que nós achamos que isso nunca vai acontecer? E só nós é que sabemos, cá dentro, mesmo no fundo, porque é que a história é essa. É porque aprendemos alguma coisa que tem a ver connosco, que tem a ver com o que nós somos. Por exemplo, muitas pessoas pensam, no fundo, porque não o merecem. Então a pessoa sente-se super mal, não é? Sente-se super mal. Conscientemente não quer mudar aquilo. Conscientemente quer mudar, mas inconscientemente a pessoa pensa que não merece. Então nós chegamos à premissa da nossa história, aquilo que é o verdadeiro motor da nossa criação condicionada, chegamos lá através desta premissa. Então, primeiro, se nós estivermos na emoção e depois passamos para a história, nós então vamos chegar à premissa. E a premissa é: eu não mereço, eu não tenho valor, vai ser este tipo de coisas. Tudo isto é negativo, é puxado, é desmotivador, ou então é uma frustração, não é? A pessoa quer imenso ganhar dinheiro e conseguir, e faz tudo certo, e tenta, e trabalha, mas nada, nunca vem nada. Esta pessoa aprendeu uma lição de que o espírito não recompensa, não é? E agora, que identificamos a nossa história, e é importante se calhar pôr um vídeo no pau só para escrever a emoção, a história e a premissa, e se não conseguir identificar, não faz mal, porque com o tempo, assim como surgiu a questão, vai surgir a resposta. Então, nós, ao identificar a história antiga e a premissa, nós já estamos a perceber onde é que nós estamos. E porquê? Porque achamos que no fundo não temos valor, ou porque não merecemos, ou porque não somos o suficiente. Não é? Se fôssemos mais A, se fôssemos mais B, se fôssemos mais C, então sim, já íamos conseguir. Mas neste momento assim nós não estamos a conseguir. Portanto, esta é a história condicionada. E porquê é que esta é uma história condicionada? Porque, como eu disse, a energia do dinheiro, da carreira, do governo, tudo isso representa o espírito, que é a nossa energia masculina. Tanto os homens como as mulheres têm energia masculina. E ao nascermos, essa energia masculina é caracterizada pelo pai. Ou seja, nós aprendemos as lições do espírito condicionado, que é a forma como o pai, não é? O nosso pai, vive esse espírito, vive essa parte masculina. E nós aprendemos a parte masculina, a parte do dinheiro, a parte do trabalho, a parte do governo. É assim que funciona. E então ficamos condicionados com essa aprendizagem e continuamos sempre a recriar essa aprendizagem. Se fizeram um exercício do início da semana, vão reparar que a forma como descreveram o dinheiro vai ser o relacionamento que tiveram condicionado com o vosso pai, com a vossa parte masculina, que foi moldada através da relação masculina com o pai. Então esta é a história atual e esta é a história que vocês querem transformar. Mas então temos de compreender o fundo da história, como é que se transcende. Nós percebemos a premissa: eu não tenho valor, eu não sou boa o suficiente, eu não sou bom o suficiente.
ou eu não mereço. E há várias. Têm que compreender qual é que é a vossa neste ponto. Depois, o que é que vai acontecer? Quando nós temos esta história e esta forma de estar a viver e esta criação, nós vamos passar para compreender qual é a nossa reação. Ou seja, ao termos esta história e ao acontecer isto, nós vamos ter uma reação, uma forma de tratar o dinheiro. Qual é essa forma? Então, há pessoas que vão ser super controladoras. Não podem ganhar um tostão a mais, fartam-se de fazer fórmulas de Excel e têm aquelas aplicações no telemóvel em que veem tudo e estão sempre a pôr as coisas todas. É uma forma de controlar, não é? Porque há ali um medo que se esgota ou que se gasta ou que não volta, etc. Não é? Portanto, tem que haver ali, é uma forma do ego sentir que está a controlar o medo, ou o medo de sair, ou o medo de não vir, ou o medo de, etc. Não é? Portanto, é uma forma controladora. Depois há outras pessoas que nem sequer querem ouvir pensar em dinheiro. Quer dizer, recebem, por exemplo, um ordenado e podem ter um ordenado, por exemplo, no governo, não é? É aquilo e pronto. E não querem pensar mais nisso. Querem estar desligadas do dinheiro e quanto mais melhor. Depois existem pessoas que estão constantemente a trabalhar mais e mais e mais para ganhar dinheiro. Mas ele não vem. Não é? E quanto mais se esforçam e mais dão e mais trabalham, mais longe quase ele fica, não é? Então vocês têm que perceber qual é que é o vosso comportamento de compensação para lidar com o medo, com o vosso medo em relação ao dinheiro. Ou seja, imagina uma pessoa que sente que não merece dinheiro, vai estar sempre a dar mais e mais e mais para um dia ser merecedora. Então vocês têm que compreender, esta é a minha história e a minha história faz com que eu seja não é? Ponto. Escrever num espaço em branco. Tem que ver, esta vossa história faz com que vocês sejam como? Faz com que vocês ajam de que forma em relação ao dinheiro? Faz com que vocês se comportem de que maneira? Faz com que vocês controlem ou então nem queiram saber, ou então estejam sempre ansiosos ou ansiosas, ou então existe imensa frustração. Vai haver uma forma de reagir ao dinheiro. E nós vamos compreender que essa forma é uma forma que vem do medo. Vem do nosso medo em relação ao dinheiro. De perder o que já temos, ou de nunca conseguir ganhar, ou de ficar na miséria, ou não há de haver um medo associado ao dinheiro por causa desta história. Por causa da premissa. E depois por causa da forma como nós reagimos. Nós vamos estar sempre a perpetuar a história. Porquê? Porque sempre que nós estamos a fugir do medo, nós continuamos a recriá-lo. Porque nós temos que enfrentar, ultrapassar e transcender o medo. E por isso, enquanto nós andarmos sempre a fugir do medo, nós vamos estar sempre a criar o mesmo padrão, porque nós temos que, em vez de estar a fugir, nós temos que voltar para trás, olhar e dizer, ok, vamos a isto, vamos enfrentar isto. Enfrentar isto, que é o que eu quero que façam hoje e façam comigo ao longo das próximas semanas que estamos a criar a tua visão. Agora vamos passar, já vimos a história, já vimos a emoção, já vimos a premissa, já vimos os comportamentos que temos por causa dessa história para fugir, para tentar evitar o nosso maior medo em relação ao dinheiro. E agora vamos para o outro lado. Agora vamos pensar como é que seria a nossa vida se nós tivéssemos todo o dinheiro que nós quiséssemos. Se não houvesse nenhuma limitação ao dinheiro que nós queríamos ter. Então imagina, se tens um objetivo neste momento na tua vida, algo que seja real, ou seja, algo que te libertasse, mas se calhar se fores dizer agora vou ter 3 bilhões de euros, se calhar, quer dizer, pensar numa coisa que é completamente irreal, neste momento não te vai permitir conectar com a história nova, não é? Então pensa numa coisa que tu queiras. Pode ser promovido, ou encontrar um emprego com o valor que tu queres. Portanto, aqui neste momento vamos mesmo pensar e não ter medo nem receio de dizer este é o valor que me ia libertar. Se eu ganhasse este valor, se fosse uma poupança, quanto é que era a poupança? Ou se fosse uma faturação vitalícia, seja o que for, pensem no valor que se vocês neste momento tivessem, ficavam super bem. E pensem, se tiverem dificuldade, podem fazer um valor mínimo, ou seja, que já não se podiam queixar, se eu tivesse este, já ia estar bem. Depois, um valor que era aquilo que vocês queriam e depois
um valor que seja espetacular, tipo incrível, se isso acontecesse era o máximo. Mas isto mantém as coisas mais reais para a nossa forma de nos conectarmos com a nossa visão. E quando agora se conectarem com essa parte, vocês já vão começar a sentir uma emoção diferente, não é? Vai haver algo diferente. Vai haver uma emoção que vai ser muito mais livre, não é? Uma emoção muito mais libertadora. Ai, meu Deus, que paz, tranquilidade. Começamos logo a pensar nas coisas que íamos fazer, que gostamos mesmo, mas estamos sempre a adiar com medo de que não haja dinheiro ou que gastemos dinheiro a mais, não é? Então agora eu queria que sentisse um bocadinho essa parte. Que emoção é essa? O que é que surge? E o que é que sentes, não é? Deixa essa emoção vir ao de cima, podes fechar os olhos se quiseres, respirar fundo uma vez e escreve essa emoção. A emoção, neste momento, a partir de hoje, o que entra para a minha conta bancária ou a promoção que eu tenho, ou seja o que for que tu queres na parte de carreira e dinheiro, ela acontece neste instante. E neste instante, o que é que tu vais sentir? Como é que tu vais sentir? Onde é que a emoção está no teu corpo? E depois escreve o que é libertação, é paz, é alívio, é descanso, é realização, é um carimbo de conseguiste. Portanto, isto vai trazer algo que tu queres muito, não é? Agora, nós temos que dissociar o que é que o ego quer, que é uma necessidade, e o que é que tu queres porque é um desejo superior. E é muito importante fazer esta distinção, não é? Por exemplo, imagina, se tu quiseres dinheiro para mostrar aos outros, isso é uma necessidade do ego e o universo não cria nesse sentido, não é? Então, para te conectares com o teu desejo superior, tem que ser algo que tu pensas, olha, eu podia, a partir daí, podia dedicar-me ao meu propósito ou podia tratar da minha família para gerações de futuro, ou seja, tem que ser uma coisa que tenha um impacto muito grande em ti superior e depois nas pessoas à tua volta e no mundo em geral. Então conecta-te com essa emoção de teres tudo o que quiseres e, como diz o meu pai, mais um par de botas. Conecta-te com essa emoção de teres o que queres, de não haver limites, de finalmente conquistares essa segurança, não é? Essa segurança. E o que é que isto revela? Isto revela uma relação incondicional de amor. Não é? Porque nós muitas vezes pensamos que o dinheiro é dinheiro, é notas, é moedas, então nós fazemos tudo por dinheiro e as nossas ações são todas viradas para o dinheiro. Mas o dinheiro não tem nada a ver com o dinheiro material, o dinheiro é uma energia masculina, é a nossa relação com o espírito. E então, como nós temos esta relação condicionada, de amor condicionado, nós temos que criar uma relação incondicional. Então, nós, quando tínhamos a relação condicionada, que é da nossa história hoje, achamos que o dinheiro tem condições. Há condições para ter o dinheiro. Se eu não for boa o suficiente, eu não vou ter dinheiro suficiente. Se eu não for se eu não for B, se isto não acontecer, se aquilo não acontecer, se eu não estudar. Há todas estas crenças em relação ao dinheiro que não são verdade, mas foi a aprendizagem subconsciente e por isso é que ela lidera a nossa vida hoje em dia. Agora, imaginemos o amor incondicional. E se nós pensarmos em Deus e no universo e na Terra, tudo o que recebemos, a macieira vai dar maçãs, quer tenhamos trabalhado muito ou pouco, ou tenhamos sido egoístas ou altruístas, não interessa. A abundância é incondicional. A abundância da natureza é incondicional. A luz do sol, as marés, tudo o que é terra, nós sabemos que vai dar. Nós pomos uma semente no chão e sabemos que vai dar. Quer dizer, precisa dos elementos, mas nós não pensamos, se calhar não vão sair maçãs desta macieira, não é? E todas as frutas e toda a criação que existe, não é? Toda a criação. Então, isso é um amor e uma energia, um fluir de uma energia incondicional. Que nós não pomos em causa se vai estar lá ou não. Sabemos que vai estar lá. Porque é essa a nossa criação, é essa a nossa realidade, é essa a nossa crença. Mas houve algo que fez com que a crença incondicional fosse abalada. E nós pensamos, não, porque quando eu não sou assim, então não gostam de mim, então não. Então nós começamos a moldar para tentar sempre ser suficiente, ser merecedor,
tudo o que nós tentamos é sempre para, no sentido de ter amor, não é? Porque é assim, subconscientemente, é assim que sobrevivemos. Agora, se nós soubéssemos que o amor estava sempre lá, e a energia do amor é a energia do dinheiro, não é? E a energia do amor, se nós soubéssemos que está sempre lá incondicionalmente para nós, então nós já não nos portávamos da forma como nos portamos neste momento. Com medo, sempre a controlar, ou não querer saber, ou fugir, não é? Se nós tivéssemos todo este dinheiro, então qual é a emoção que nós íamos sentir? Onde é que ela está? E como é que nós íamos estar na vida? Quais é que iam ser os nossos comportamentos? Os nossos comportamentos, nesta história nova, em que existe abundância, já iam ser completamente diferentes. Aliás, iam ser o oposto do sítio onde nós estamos hoje e das coisas que nós estamos a fazer hoje. E o que acontece muitas vezes é que nós pensamos que se eu tivesse esta promoção e se eu ganhasse este dinheiro, então eu ia me sentir assim. Nós achamos que descobrimos o como para nós atingirmos aquilo que mais queremos, que é este sentimento de segurança, esta emoção de realização, de conforto, de bem-estar, de paz, de tranquilidade. Então nós achamos que o como é o final, mas não. O como, a promoção ou a quantidade de dinheiro é a forma que nós achamos que nos vai fazer chegar a esta emoção de paz e tranquilidade. Mas é ao contrário. Nós temos que trazer para a nossa vida hoje estas emoções e com isso os comportamentos que essas emoções nos fazem ter para criar a história nova. Então não é depois da promoção e não é depois de começar a ganhar dinheiro que nós vamos atingir esse estádio. É ao atingir esse estádio, agora, ao trazer a energia desse estádio para hoje e ao começar a agir da forma e da energia desse estádio hoje, trocando os nossos hábitos antigos, é que nós vamos transcender a história antiga e começar uma história nova. Agora, aqui é que se encontra o cerne de toda esta questão. É que nós pensamos, se eu tivesse este dinheiro todo, isto era uma maravilha. Nós começamos a escrever, isto era espetacular, eu ia viajar, e são páginas e páginas de alegria. É tudo bom, é tudo bom. Mas vai haver um momento na descrição dessa história que nós vamos perceber que os novos comportamentos que íamos ter, nós temos um julgamento com eles. E, portanto, há algo nesta história de ter tanto dinheiro que vai descaracterizar quem nós somos como pessoas e os nossos valores. E eu vou dar um exemplo, por acaso foi discutido na live, que é uma pessoa que é, por exemplo, muito responsável com o dinheiro, muito conscienciosa, faz sempre a atitude certa, gasta sempre no sítio certo. É uma pessoa que é valorizada e acarinhada pela forma responsável como é. Ora, quando esta pessoa tem bilhões, vamos pensar, iates e assim, vai haver aqui um sentido de gasto, de ostentação, de devaneio, e isso vai estar em conflito e vai entrar em conflito com a pessoa que nós somos hoje e que nos valorizamos por ser hoje. Então, quando houver muito dinheiro, vai haver um conflito interior nessa situação de ter muito dinheiro. Da mesma forma, da pessoa responsável vai ser a pessoa que acha que não merece. E se aquele dinheiro viesse todo, vai haver um momento em que no princípio nós pensamos, isto era 5 estrelas, isto era só coisas boas, que maravilha, a minha vida mudava, ganhava o totoloto, isto e aquilo. Mas no meio dessa história vai haver um momento em que nós percebemos que havia ali qualquer coisa que, espera aí que eu isto não me sinto confortável. Porque isto ia mudar a minha forma de estar e é como se fosse uma sombra de uma parte de nós que dissemos, nós nunca queremos ser assim. Porque aprendemos que isso era mau, na nossa história antiga condicionada. Então, se este dinheiro todo viesse, ia trazer ao de cima uma parte de nós com a qual nós não nos queremos identificar. Ia trazer ao de cima acontecimentos, pessoas e circunstâncias que nós julgamos, porque aprendemos a ser exatamente o contrário. E então, se nós pensarmos no espectro,
não é? Porque nós estamos presos na dualidade, quando não podemos ser uma coisa ou outra, não é? Imagina, a pessoa responsável e a pessoa fútil, não é? São o mesmo espectro. É o mesmo espectro exatamente, como é o líder, o seguidor, o forte e o fraco, não é? Portanto, a pessoa responsável e a pessoa fútil estão no mesmo espectro. E uma não se permite ser a outra. Esta não se permite ser fútil, a fútil não se permite ser responsável. Porque existe um julgamento sobre isto. Mas nós, como eu digo sempre, umas vezes vamos ser responsáveis e outras vezes vamos ser fúteis. Porque vamos aproveitar a vida e vamos viver os momentos como se fossem o último, não é? Aquela coisa de que a vida mede-se não pela, não sei, mas é pelo número de vezes que ficaste sem conseguir respirar de tanta maravilha à tua frente, não é? Então, nós não podemos estar só sempre num lado, porque quando estamos só sempre num lado estamos presos, e se estamos presos é porque temos medo, e se temos medo é porque estamos a viver condicionados e condicionadas. Então, a única forma de transcender a dualidade, esta dualidade, é integrar o outro lado, mas por amor. Ou seja, imagina uma pessoa que acha que não merece. Essa pessoa nunca compra nada para si própria, não é? Para si própria. Vai às compras e é sempre o mais barato, é sempre o saldo, pronto, nunca vai comprar nada novo, por exemplo, novo ou com o preço original, não é? Então, quando essa pessoa vai comprar alguma coisa nova, e é isso que tem que acontecer, para integrarmos a energia, nós temos que fazer exatamente a ação que nos vai levantar esse medo entre nós. Então imagina, uma pessoa que se acha que não merece, não compra nada para si. Então essa pessoa que vai à rua e compra alguma coisa para si vai sentir um medo a emergir. Esse medo é o medo que tem que ser abraçado. É o medo que tem que ser integrado. E é o medo que tem que ser aceito. Porquê? Porque enquanto que nós temos essa ação e há uma parte de nós, que é o eu condicionado, que vai dizer não mereces isso, estás a gastar dinheiro e não vale a pena e há tanta falta de dinheiro e estás a ser inconsciente, blá blá blá. Esta é a parte do nosso ego que nós ouvimos. Mas existe uma outra voz, que é a voz do verdadeiro eu e do Espírito único, não é? Do Espírito Santo, do Espírito divino. E essa voz não vai julgar a pessoa que compra uma coisa nova. Porque essa voz vai querer dar tudo. Essa voz não nos deu só as maçãs. Essa voz deu as maçãs, os abacaxis, as peras, tipo tudo. Deu tudo. Eu quando olho para as frutas e para os alimentos, eu penso, isso são tantos, para todos os gostos, uns mais doces, outros menos, uns mais rijos, outros mais... É incrível. A abundância é tão grande, tão grande, tão grande, que não existem limitações para aquilo que o Espírito quer dar. As únicas limitações que existem são as limitações do ego. E, infelizmente, nós ouvimos a voz do ego e recuamos, e paramos, e limitamos, e ficamos na história, ficamos na emoção, acreditamos na premissa. E é por isso que passam semanas, meses, anos, assim, numa mesma história, no mesmo padrão. Porque nós estamos a ouvir a voz do ego e a aceitar o julgamento e a aprendizagem como verdadeira, quando não é. Nós temos que agora conectar-nos com a emoção do eu verdadeiro. Quando nós começamos a imaginar como é que seria a vida quando tivéssemos este dinheiro e nós nos imaginamos numa cena, vamos fazer isso agora, imaginem-se numa cena a viver esta parte nova, não é? Esta vida nova. Conectem-se com essa parte e digam, e vejam que cena é que aparece, não é? O que é que está a acontecer nessa cena. Estão, por exemplo, num iate ou estão, se calhar, numa casa nova que sempre gostariam de ter, ou vão fazer uma viagem com a família, ou seja, vai haver alguma coisa que vai aparecer, uma imagem, não é? Essa imagem é o vosso verdadeiro eu. E essa parte de vocês que já está dentro de vocês e que já tem, já atingiu, já conquistou, isso já lhe pertence, vocês já estão a ver, não é? Portanto, tudo o que é preciso já está dentro de vocês, não é preciso mais cursos, não é preciso nada, não é preciso promoção, já existe. Vocês estão a ver esta parte de vocês e conectam-se com ela, não é? Então, essa parte de vocês, o que é que faria hoje? Se esta parte de vocês viesse hoje para a vossa vida, para a vossa história atual, qual era uma ou duas coisas que ia fazer já? Olhava para a vossa vida, como está hoje, e o que é que era preciso fazer já imediatamente? Uma ou duas coisas. Deixem essa resposta vir ao de cima.
uma ou duas coisas que aconteciam imediatamente. Essa resposta é o que tem de trazer para a vossa vida hoje. E é nessa resposta, é nesse comportamento que vai estar o medo. Vai estar o medo de nós nos dissociarmos do eu condicionado e partimos para o eu verdadeiro. Então, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, nós pensamos que não ter dinheiro não nos permite atingir isto. Mas a verdade é que não ter dinheiro protege-nos de termos que nos dissociar da nossa história antiga. Porque nós achamos que esta história, por mais que seja má, protege-nos. Porque se formos a responsável, se formos a esforçada, se formos estas coisas todas, então é assim que nós caracterizamos o nosso ser. E se não formos assim, vamos perder tudo. Podemos pensar que ficamos sozinhos, que vamos ser julgados, que as pessoas nos vão achar egoístas, pronto, só estamos a mostrar que somos fúteis, blá blá blá. Tudo isso. Então, não ter dinheiro protege-nos. E nós muitas vezes pensamos, mas se eu tivesse dinheiro eu fazia isto ou aquilo. Mas não é assim. Não ter dinheiro é que subconscientemente nos está a proteger de nós temos que integrar energias e nos identificarmos com maneiras de estar e com formas de estar contra as quais nós temos julgamentos, porque estamos presos na dualidade. E é por isso que é importante transcender. Então, como é que nós transcendemos? Agora que já fizemos este percurso todo, não é? Já identificamos a nossa história, como é que estamos com o nosso dinheiro, como é que nos sentimos, qual é a história, qual é a premissa dessa história. E depois passamos para qual é a nossa maneira de estar nessa história, quais são os nossos comportamentos que revelam este medo, que evitam este medo e dos quais nós fugimos a 7 pés. Já compreendemos que temos que enfrentar o medo. Como é que vamos fazer isso? Para romper a história, nós vamos olhar para a nossa concretização, para a parte de nós que conquista aquilo que nós queremos e que já conquistou. Nós estamos a ver como, nós conseguimos ver as características, o que é que esta pessoa faz, como é que pensa, esta parte de nós, e trazer essa energia, essa paz, a tranquilidade, o alívio dessa energia que nós sentimos no nosso corpo, é que nós vamos trazer as nossas ações para hoje. E quando nós começamos a agir dessa maneira, aquela uma ou duas ações que esta parte de nós fazia logo, olhava para a vida que temos hoje e fazia pum pum, isto tem que mudar, isto não está bem. E nós já vamos saber quais são, não é? E se não vier já durante esta conversa, escrevam sobre isso, não é? Essa ação é a ação que nós vamos ter medo de fazer. Mas essa é a ação que o nosso verdadeiro eu nos está a pedir. E é assim que nós transcendemos de uma história antiga para uma história nova. É porque nós deixamos de estar ouvidos à história antiga, nós enfrentamos o medo que temos em relação a criar uma história nova. Nós temos a coragem de trazer para a nossa vida hoje os comportamentos do nosso eu verdadeiro e nós passamos a ouvir a voz do nosso espírito e do nosso eu verdadeiro. E se não fizermos esta caminhada, ou seja, é ao fazer esta caminhada que nós pensamos, ok, isto foi o que eu aprendi no passado, mas eu estou pronta e pronto para algo novo. Então eu vou romper com esta história, ao romper com os julgamentos, ao romper com estes medos, ao enfrentar estes medos. Eu vou romper com esta história como? Ao tomar uma ação nova e ao fazer o que é preciso e ao tornar-me na pessoa que eu vejo que já conquistou esta visão. Eu tenho que me tornar na pessoa que conquista este dinheiro, na pessoa que consegue esta promoção. E para isso, nós temos de tomar as ações que temos medo. Nós temos que tomar as ações que julgamos. Nós temos que, de certa forma, tomar uma colher de chá de um tipo de comportamento que é o oposto daquilo que nós fomos até hoje. A responsável e a extravagante, por exemplo. Temos que integrar todas essas partes que nós pensamos, não, eu nunca quero ser assim. E essas ações, e agir dessa energia do verdadeiro eu, é que nos vai permitir reconectar com o eu verdadeiro e transcender a história antiga. Este é um tópico que eu adoro, espero ter ajudado. Digam-me, por favor, os vossos comentários, dúvidas que existem. Para mais conteúdos, por favor, juntem-se ao Clube Norte, onde eu partilho mais conteúdos, meditações e várias ferramentas
para vos ajudar nesta criação. Esta é a semana 3 de Carreira e Dinheiro e agora é até às 12 semanas este programa, por isso continuem ligados e vamos continuar a criar a tua visão.